Amigos da Liberdade, hoje me dirijo a essa tribuna para falar sobre algo que não pertence a partidos ou ideologias: a liberdade de expressão. Esse direito é um pilar da nossa democracia, um espaço onde todos têm voz, independente de crenças, independente de posições políticas. No entanto, vivemos um momento preocupante em que esse direito fundamental está sob ameaça. A liberdade de expressão não é apenas um direito individual, é um alicerce de qualquer democracia. Não há democracia sem liberdade de expressão. No entanto, hoje enfrentamos um paradoxo: a tentativa de regulamentar as redes sociais por vias que ferem o próprio espírito democrático. O Supremo Tribunal Federal, ao assumir a prerrogativa de legislar sobre essa questão, ultrapassa os limites de sua função. Mais do que isso, usurpa o poder, o papel de outro poder. O Congresso Nacional é a casa das leis. Aqui é o palco para o debate de qualquer inovação. Meu caro senador Jorge Seife, apenas o Congresso, apenas ele, tem a legitimidade para discutir e aprovar normas que impactam a sociedade como um todo. Quando o Judiciário chama para si, quando o Judiciário assume esse papel, não apenas desrespeita a Constituição, mas também apaga a luz do debate. Apaga a luz do bom debate, do debate público, do debate democrático, deixando-nos na escuridão. A liberdade nas redes sociais, meu senador Magno Malta, grande líder, a liberdade nas redes sociais não pode ser sufocada por regras impostas sem diálogo, sem ser enfrentado o tema no foro próprio. É nas redes sociais que muitos brasileiros encontram espaço para expressar suas ideias, denunciar injustiças e participar da vida política do país. Qualquer tentativa de restringir esse espaço é, na prática, uma forma de censura, de controlar a voz dos brasileiros. Aqueles que hoje usam como argumento a necessidade de uma lei que regule as redes sociais, senador Girão, se esquece da existência do Marco Civil da Internet. E é justamente esse Marco Civil da Internet que eu tive a oportunidade de participar da sua feitura, do seu debate, na época como deputado federal, que hoje é objeto de enfrentamento para relativizar aquilo que no debate feito no foro próprio, no parlamento, foram conquistas da sociedade. Tempos depois, por via imprópria, no ambiente do controle de constitucionalidade, no Judiciário, tentam desfazer, meu caro presidente Rodrigo Cunha, desfazer aquilo que o parlamento fez, desfazer aquilo que o parlamento concebeu, discutindo, dialogando com a sociedade e com os grupos de interesse, os chamados stakeholders desse universo. Foi debatido à exaustão, mas agora um grupo pequeno, seleto, de pessoas que intelectualmente são preparadas, mas não foram investidas da função de representar a sociedade. A legítima representação da sociedade está no parlamento, está na Câmara dos Deputados, está no Senado Federal. Esse é o foro, esse é o ambiente do debate. E nem sempre não legislar significa ou representa omissão.
porque às vezes se trata de uma escolha política. Trago como exemplo o tema do aborto. O parlamento não legalizou o aborto, o parlamento escolheu, fez uma escolha política, considerando o conjunto da sociedade, os valores, as crenças, de não avançar na pauta do aborto. Não é omissão, é escolha. O parlamento não regulou o tema dos jogos de cassinos, de casas de jogos. Não é uma omissão, é uma escolha do parlamento. O parlamento escolheu não votar hoje esse tema. Não pode o judiciário usar o argumento da omissão para tentar usurpar, arrancar do parlamento aquilo que é próprio dele. O poder, dever de representar a sociedade brasileira. Não falta, senhor presidente, não falta uma lei que regule o tema, mas uma lei que atenda aos interesses do Supremo. Repito, não falta uma lei que regule o tema, falta uma lei que atenda aos interesses do Supremo Tribunal Federal. A quem servimos? A quem servimos? Ao povo brasileiro ou ao Supremo? Então, o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, ele não busca regulamentar. Ele não busca regulamentar. Ele busca suprimir. Ele busca retirar a liberdade de expressão, relativizando garantias constitucionais. Ou não é isso que nós estamos vendo ao estabelecer censura prévia nesse país? Não é isso que nós já estamos vendo acontecer? Pessoas censuradas, pessoas com páginas bloqueadas. Quem pensa diferente hoje, quem está num campo ideológico diferente hoje, tem um tratamento. Quem é de outro campo tem outro. Censura, e censura prévia. Porque uma coisa é a censura é de conteúdo. Alguém publicou alguma coisa e alguém entendeu que aquilo viola outros direitos, representa-se pela retirada do conteúdo, e o magistrado vai lá e decide: olha, esse conteúdo aqui ofende, valores tais e tais, precisa ser retirado. Agora, quando você bloqueia, quando você determina o bloqueio de uma página, de um blog, de um site, de um perfil social, pratica-se censura prévia, porque você não sabe o que aquele cidadão brasileiro, no gozo de suas prerrogativas, vai escrever, vai manifestar. Então você determina que ele deixe de fazer o que você não sabe que ele vai fazer. Isso é censura prévia. Isso ofende a Constituição Federal. Eu vou além. Não estamos falando aqui, porque eu não defendo essa pauta, porque ela realmente é abominável. Não estamos falando aqui de defender o discurso de ódio. Não é disso que se trata. Ou de desinformação. Esses são problemas que precisam sim ser combatidos com responsabilidade. Com responsabilidade. Mas a solução, repito, a solução não é entregar um grupo de ministros o poder de decidir o que podemos ou não dizer. A solução não é entregar ao Supremo, aos seus ministros, o poder de dizer o que o brasileiro pode dizer e quando ele pode dizer. Liberdade não é isso. Senador Magno Malta, ouço Vossa Excelência. É só uma pergunta que Vossa Excelência vai responder muito bem para o país que nos ouve. O que é discurso de ódio? Assim, para mim é uma fase de para-choque de caminhão, um chavão usado assim como nós somos antidemocráticos, nós somos terraplanistas. São chavões que a literatura das narrativas, da criatividade vigente criou. O que é discurso de ódio? Eu digo a Vossa Excelência, alguém que prega
a morte de alguém, alguém que prega a decapitação de alguém, como fizeram na época do ex-presidente Bolsonaro, inclusive com imagens da cabeça dele, isso vale para o presidente Bolsonaro, isso vale para qualquer outro, senador da República, presidente da República, ministro do Supremo. Discurso de ódio. Discurso de ódio. Mas, pela mesma preocupação de Vossa Excelência, e nós estamos discutindo agora o marco legal da inteligência artificial, e lá tem vários pontos que eu estou debatendo justamente com essa preocupação, é da gente também, como legislador, entregar para um órgão vinculado a governo o poder de dizer o que é o discurso de ódio, o que é a desinformação, sabe? O que é uma informação com integridade, com confiabilidade, sabe? Esse é o ambiente que nós estamos discutindo hoje. Eu não quero delegar a ninguém o poder de ser censor do Brasil. E quem se propõe a ser censor, na verdade, é um aprendiz de tirano que cria sua própria narrativa. Narrativa, discurso de ódio. Diz que não concorda com a decisão de um ministro. O ministro fulano está violando a Constituição. Discurso de ódio. Discurso de ódio. Lewandowski veio a essa casa, ali onde está sentado o Rodrigo, dali ele rasgou a Constituição e deu uma cusparada na cara da sociedade brasileira, deixando Dilma elegível depois de ser cassada com o texto da Constituição. E agora vai lá na Câmara e vem aqui e diz que o artigo 53, na compreensão da Suprema Corte, mudou, não tem mais artigo 53 pleno, você não tem, Vossa Excelência pode receber um processo pelo que está falando aí, pelas verdades que estão falando aí. Nós não temos essa imunidade parlamentar, já não é mais assim, por uma compreensão do Supremo. Quer dizer, na verdade, eles não são guardiões, eles tiram, acrescentam, põem, rasga, repõem. E aí, o discurso dessa extrema-direita é de ódio. Mas aí, qual é o discurso de ódio? O que é isso, discurso de ódio? Alguém tem rede censurada porque postou a bandeira? Porque cantou o hino? Aí o cara, senão, na época de Bolsonaro entregou a transposição do Rio São Francisco. Ele não pode falar isso no programa eleitoral, porque isso é discurso de ódio. Ele foi proibido. Discurso de ódio. Ele não pode dizer que Lula é amigo de Maduro no processo eleitoral, porque é discurso de ódio. Tem que tirar essas postagens. Tem que apagar as lives do Bolsonaro, que ele disse que Lula é amigo de Ortega. Discurso de ódio. Ontem eu vi aqui o senador Jacques Wagner, foi aprovado um projeto dele, e ele, ao final, estava dando aquela palavra de comemoração, ele, a senadora Tereza, o senador Jorge, depois foi à tribuna também, um projeto muito importante, né? Que eu fiquei até abismado em tempos tão difíceis, você vê um líder de um governo esquerdista comemorando aquilo, e guardei a frase dele. Ele disse: a democracia é bonita por isso, porque você pode ser contra ou a favor de alguma coisa. Quem disse isso foi Jacques Wagner. Então a democracia é isso. Então, assim, eu posso escolher o lado que eu quero. Eu posso dizer que sou contra o aborto. Isso aqui virou discurso de ódio. Eu não posso dizer. Eu tenho que fazer o politicamente correto, ou eu estou fazendo discurso de ódio. É isso mesmo, senador Jacques Wagner. A democracia eu posso ser contra ao que pensa seu partido, que pratica seu partido. E Vossa Excelência disse que essa é a beleza. E tenho que respeitar Vossa Excelência por ser a favor das pautas que defende. E em algumas nós convergimos. A de ontem mesmo houve uma convergência muito grande. Veja que fui ele e a senadora Tereza, e que todo um segmento que sustenta a balança comercial do Brasil, que é o agro, foi respeitado. Então fica a pergunta: o que é discurso de ódio? O que Marcos Rogério fez ontem na CPI,
com o depoente, conduzindo ele ponto a ponto, com o conhecimento jurídico que tem. Tem um cidadão que chega à condição que ele chegou de rei das betes, acho que tem um outro nome que eles dão a ele, imperador das betes, sei lá o quê. E ele estava ali muito solto, falando muito tranquilo, porque esse é um tema difícil, para que, se você não parar para estudar, para entender, a grosso modo é difícil, esse troço das betes. Quando tem gente que votou o ano passado nisso, que está arrependido, a desgraça que se estabeleceu. Mas Vossa Excelência vai lá, tem um conhecimento jurídico, tem um conhecimento vivencial, tem uma perspicácia de investigação, e vai levando ele, vai conduzindo ele, e assim, eu não sei, pode aparecer alguém que pode processar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência humilhou o depoente na CPI. Isso é narrativa. Então, nós estamos num emaranhado de coisas que a gente pergunta, cara, está ruim de ver o que é discurso de ódio, e quem vai dizer que o que eu falei está certo ou que está errado. Então, Vossa Excelência, quando faz essas colocações, sabe o que é discurso de ódio? É isso aqui. Discurso de ódio é jornalista de grandes meios de comunicação dizer que deseja a morte de Bolsonaro e da família dele inteira. Sabe? É uma jornalista escrever no jornal e chama a filha, criança do cara, que ela não tinha feito 12 anos ainda, de puta. Isso aqui não é discurso de ódio. Isso é opinião. Aí é liberdade. Aí é liberdade. Eu parabenizo Vossa Excelência por, sabe, a serenidade como Vossa Excelência coloca e a clareza límpida, sabe, cristalina das colocações de Vossa Excelência desse momento que nós estamos vivendo, de turbulência. E o delegado federal foi lá e disse, nós estamos cumprindo a lei. E essa história de, nós vamos continuar a investigação, porque repete o que o chefe falou, não tem imunidade parlamentar absoluta. O que é absoluto? O que é causa prétera na nossa Constituição? Não existe. Então, o que é de fato discurso de ódio? O Marcel Van Hatten é que está errado. Então, como é que nós vamos consertar isso? O parlamento é que precisa se insurgir. Isso. É o parlamento, é o Senado. Sabe? E eu acho que o Lira e o Pacheco, eles precisavam estar sentados aqui, ouvindo Vossa Excelência, sabe? Porque é uma questão de coerência, respeito à Constituição, porque quem ganha o privilégio de sentar naquela cadeira ali, irmão, realmente tem que entender isso que Vossa Excelência está colocando de forma límpida, sem ofender ninguém, e mostrando os contextos, e que dá uma claridade muito grande. Esse é um tema que eu acho que nós deveríamos ocupar um dia de sessão do Senado Federal. Sem pressa, sem atropelos, sem censura. E eu quero reafirmar, o debate sobre a liberdade de expressão e a regulamentação das redes sociais não pode ser capturado por interesses de um poder ou de uma ideologia. Deve ser guiado pelo bom senso, pela democracia e pelo respeito às liberdades fundamentais. A luz da democracia só brilha onde há liberdade. Fora disso, não tem democracia. E essa luz não pode ser apagada por lanternas que, ao invés de iluminar, trazem trevas ao Brasil. Senhor presidente, eu não quero alongar muito, mas eu preciso trazer aqui algumas reflexões. O que vemos hoje no Brasil é uma escalada de decisões judiciais que ultrapassam as fronteiras do que é legítimo. O judiciário, que deveria ser o guardião das leis, tem assumido um papel de legislador, impondo regras, censuras que não passam ou que não passaram pelo crivo do debate democrático. Isso não é apenas perigoso, é uma violação direta
do princípio da separação dos poderes que sustenta a nossa República. Mais preocupante ainda é o silêncio ensurdecedor de setores que no passado foram ardorosos defensores da liberdade. A mesma esquerda que lutou contra a censura imposta pela ditadura militar, que ergueu a voz em defesa dos direitos civis, agora se cala diante do avanço do autoritarismo judicial. Onde estão aqueles que tanto falaram em liberdade? Não podemos permitir que essa questão se torne um embate entre esquerda e direita. Esse não é um problema de partidos, é questão de bom senso e de respeito às bases do nosso sistema democrático. Censura nunca será a solução. Silenciar opiniões nunca será solução. Silenciar opiniões não apaga ideias. Censurar opiniões não apaga ideias, apenas alimenta ressentimentos e enfraquece o debate público. A liberdade de expressão não é um privilégio concedido por governos ou tribunais. É um direito inalienável conquistado ao longo de gerações e consagrado na nossa Constituição. Ela existe para proteger não apenas o que é confortável de ouvir, mas principalmente aquilo que desafia o status quo, aquilo que me desafia. Isso é liberdade. Quando um ministro decide o que podemos ou não dizer, não está apenas censurando palavras, está comprometendo o futuro da nossa democracia. A pluralidade de ideias é o que fortalece as sociedades livres. É no debate, é no confronto respeitoso de opiniões que encontramos soluções para os problemas mais complexos da nossa sociedade. Portanto, faço aqui um chamado à sociedade civil, ao legislativo brasileiro, aos verdadeiros democratas deste país, para que defendam a liberdade de expressão. Defendam o direito de cada brasileiro, de cada brasileira, de se expressar livremente, sem medo de represálias ou de censura. E para aqueles que se calam diante do autoritarismo, reflitam. A história nos ensina que o silêncio diante da injustiça é a semente do totalitarismo. Hoje, calar-se pode parecer conveniente, confortável, mas amanhã será tarde demais. A liberdade é a luz que guia os povos para a prosperidade e a justiça. Não deixemos que essa luz se apague. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, após a explanação do nosso senador Marcos Rogério, inclusive muito debatida como sempre. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.